Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, informação é aqui. Hoje, muitas informações aí para vocês. Jogador do Corinthians aí que pode estar sendo comprado pelo Flamengo. Temos também aqui a questão do Santos, onde vai jogar, onde não vai jogar a fase eliminatória. Temos a questão do São Paulo, o clássico ainda não acabou por lá, situações aí de casos até na justiça, jogadores denunciados. Temos também o Palmeiras, dirigente indo embora para a seleção, situação de novas eleições com candidatura de oposição, tudo isso e muito mais. Você verá aqui no Quatro Maiores. Eu sou Delazari e se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal aí, tá bom? E no fim do vídeo, se gostar, deixa aquele like maroto pra gente aí, como diz meu filhão. Então, sem mais delongas, vamos aí às informações. Peço desculpas aqui, fiquei 2 dias aí sem gravar para vocês. Estou acometido de uma virose, a coisa está meio complicada, mas estamos melhorando aos poucos, tá bom? Então, o Corinthians foi pego aí de surpresa. O Flamengo fez uma oferta de 6 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk por Michael, volante do Corinthians. O Michael, que esse ano fez 11 partidas, 2 gols, 2 assistências pelo Corinthians, está emprestado ao Corinthians por 500 mil euros nesta fase de 1 ano. E o Flamengo fez essa proposta e o Shakhtar vai informar o Corinthians, e o Corinthians tem 48 horas para responder se fica com o jogador ou se não fica com o jogador. Caso o Corinthians não tenha condição de cobrir a oferta, o jogador deve ir para o Flamengo, ele que treinou normalmente nesta tarde pelo Corinthians. O jogador Palácios, foi a campo, ele que está se recuperando de uma artroscopia no joelho, né? Ele começou a fazer aí, depois de 1 mês que ele está parado, começou a fazer essa carga pequena aí no gramado de recuperação. O jogador deve estar à disposição do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Essa é a estimativa aí da parte fisioterápica do Corinthians, tá? O Corinthians conseguiu uma vitória legal na justiça aí, já que o momento financeiro não é muito bom. Aquele caso do Carlos Leite, né, que eu falei que ele tem 62 milhões de reais aí para receber do Corinthians, onde a justiça tinha mandado já pagar 22 milhões de imediato, né? O Corinthians ainda teria 15 dias para responder, então o Corinthians respondeu dentro dos 15 dias, pediu a suspensão alegando falta de documentação desta dívida, e o juiz entendeu que ainda falta essa tal documentação, então o Corinthians não vai pagar nesse instante os 10 milhões de reais, dinheiro que sairia da Brax, que é aquela empresa que faz a parte de patrocínio. Fora esses 10 milhões, o Corinthians ainda teria que pagar 36 parcelas de 353 mil, e aí vai ficar aguardando aí mais uma decisão do juiz após, é claro, o empresário apresentar os documentos que faltam. O Santos tem a questão aí do jogo das quartas de final, onde ele fará essa partida. O presidente conversou com o elenco, com a direção, e está tentando convencê-los de jogar na capital paulista. O estádio seria a Neoquímica Arena, que tem um acerto. O Santos pagaria 800 mil reais ao Corinthians. O Corinthians, que está eliminado do Paulista, não usaria o estádio. O que emperra um pouquinho essa vinda do time do Santos para São Paulo é a questão dos jogos do São Paulo e do Palmeiras. Caso o São Paulo se classifique em primeiro, São Paulo e Palmeiras fariam a decisão dentro de casa. Então nós teríamos que ter aí um jogo no sábado, um jogo no domingo, não abrindo vaga para o jogo do Santos. O Santos então se coloca à disposição de jogar na segunda-feira, e aí seria uma questão do Santos se acertar com a PM e com a Federação Paulista, mas o Santos não sabe se teria um aporte financeiro ideal jogando na segunda-feira. Então, nada definido, só teremos uma resposta sobre isso certamente na segunda-feira, após o término da 12ª rodada do Campeonato Paulista. O Santos também está em negociação com o Krasnodar, da Rússia, pelaquela dívida do Cueva de 20 milhões de reais. O Santos fez uma primeira proposta oferecendo o jogador, o Krasnodar não quis. E aí o Santos fez uma nova proposta de parcelamento que está nas mãos do Krasnodar, avaliando para ver se o Santos
não será aí acometido por um novo transfer ban da FIFA, mais um problema para o Santos. E aí o Santos fechou uma parceria legal, né, para os 19 jogos, como ele será mandante na Série B, com a Globo, né? E a Globo e o canal Premier, e uma parceria com o Globoplay. Por quê? Além dos 19 jogos, que serão divididos entre Premier e Globo, a TV aberta, o Santos vai fazer um documentário com a Globoplay sobre o título de 2002. Então, o Marcelo Teixeira diz que é uma parceria que sempre existiu com a Globo, isso fortalece esse vínculo. E aí assinaram um contrato ali, o Marcelo Teixeira, com o Pedro Borges, é o dirigente ali da TV Globo. Os valores não foram especificados, quanto o Santos vai levar por essa transmissão, mas não deve ser valores maiores do que os times da Série A, pois o Santos está na Série B. Deve ser um valor aí de cerca de 60% ou 70% do que receberia um time da Série A, pela grandeza do tamanho do Santos, né? Do contrário, não teria esse apelo da Globo aí. O jogo do Santos foi alterado, o jogo de fim de semana. O Santos, que enfrenta a Inter de Limeira, né, às 18 horas no sábado agora, tá? Não será mais no domingo. Como o Santos e Inter já têm vida resolvida no campeonato, eles vão jogar nessa data e horário diferentes, junto ali com o jogo do Palmeiras, tá? O Palmeiras, que também teve o seu dia alterado, vai jogar também com o Botafogo na Arena Barueri, às 18 horas no sábado, tá bom? Então, essa questão aí para eles definirem quem será, na realidade, o líder em pontos no geral, para obter vantagem lá no final, na fase final do Campeonato Paulista, caso cheguem até a final. Bom, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras criou aí uma chapa de oposição à Leila. São mais de 120 conselheiros que já se reuniram entre conselheiros independentes e alguns grupos que existem no Palmeiras, que são o grupo Ocupa Palestra, Academia e grupo Arquibancada. Somados eles aí são 120 conselheiros, e eles serão oposição à Leila na eleição que acontece aí no fim do ano, à presidência do Palmeiras. O que eles pedem na chapa deles, na realidade, é transparência, que eles estão dizendo que não está havendo transparência, nem profissionalismo, e muito menos democracia. Então, lembro que não são os conselheiros que votam, são os sócios. Ano passado tivemos 2.141 sócios votando, a Leila teve 1.827 votos. E aí, essa questão fica em aberto para eleição, porque 120 conselheiros, eles têm um poder grande aí sobre os sócios também, porque eles estão ali sempre muito próximos na parte social do Palmeiras. O Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, aceitou o convite da CBF e vai trabalhar com o Rodrigo Caetano, sendo gerente geral de seleções da CBF. Ele então deixa o Palmeiras, vai embora. Ele que chegou no Palmeiras em 2020, obteve muito sucesso e vai embora e deixa essa vaga em aberto. O Palmeiras era quem substituirá ele ainda, ele que veio com Alexandre Matos para o Palmeiras na ocasião. O Palmeiras também renovou os contratos de Luan, zagueiro do Palmeiras, até o final de 2025, zagueiro de 30 anos, e renovou também com o Richard Rios, deu um aumento salarial para o jogador, o contrato dele até 25, vai até 2026, e aí o Palmeiras, que já detém 70% do contrato do Richard Rios, porque adquiriu 10% no começo do mês. E aí nós temos a situação ainda repercutindo do Clássico, né? O Palmeiras não pôde dar entrevistas numa sala de entrevistas lá no Morumbi. O São Paulo disponibilizou a zona mista, se o Palmeiras quisesse dar entrevista, e aí o São Paulo foi multado em R$ 5.000, ele pode recolher dessa multa ainda. O Palmeiras mandou uma nota de repúdio aos acontecimentos do Morumbi por conta dessa questão da represália, né? A entrevista, e também por conta de uma situação em que o Carlos Belmonte teria xingou, né? Tem um vídeo que mostra ele chamando ali português de M, né? Para quem sabe aí a palavra eu não posso falar aqui, e falando que ele apitou o jogo e tudo.
e o Palmeiras pensa em entrar com uma ação jurídica sobre ele com relação à xenofobia. O São Paulo se defende, diz que usou o nome português para identificar o treinador do Palmeiras e não como um ato de xenofobia. Seja como for, uma pisada na bola dos dirigentes do São Paulo com relação a essas coisas. O São Paulo alegou reciprocidade no caso da entrevista, mas se ele quis fazer uma reciprocidade, ele não deveria ter feito assim, deveria ter dado a sala, né, de imprensa para o Palmeiras dar a sua entrevista, independente do que aconteceu na partida, os erros da arbitragem, e permitido e falado que aqui no São Paulo, no caso de São Paulo, o tratamento era diferente em relação ao que aconteceu lá. Isso então desgastou aí as relações que vinham bem entre Palmeiras e São Paulo, e aí isso cria um afastamento. O Palmeiras fez uma nota ali de repúdio sobre essa situação, e a situação entre Palmeiras e São Paulo, que vinha numa situação de paz, né, agora está em águas turbulentas, digamos assim. O São Paulo agora, né, é o assunto do momento. Como eu já disse aqui algumas coisas do São Paulo, em relação ao Belmonte você já está sabendo, né, e a pisada na bola do São Paulo. O São Paulo anunciou hoje o atacante André Silva, jogador de 26 anos, vem do Vitória de Guimarães. Ele que fez esse ano 28 jogos pela Vitória de Guimarães nessa temporada, 14 gols, 2 assistências. É um jogador nascido aqui em Taboão da Serra, fez a base aqui no Atlético Diadema, também região metropolitana de São Paulo. Fez a sua carreira lá fora e vem para o São Paulo para ser aí a sombra do Caleri, e se souber usar bem o espaço, ele será muito utilizado, já visto a Libertadores, né? O São Paulo deve colocar time misto no Brasileiro muitas vezes, para que o André Silva aí possa aproveitar essa oportunidade. Outra coisa aí, o técnico de São Paulo disse que o Rames Rodrigues tecnicamente não precisa falar nada, que essa semana de trabalho falará muito. Se ele conseguir atender todas as demandas dessa semana de trabalho em relação à parte física, ele deve ser aproveitado no jogo contra o Ituano por mais tempo. Então ele está sendo usado 25 minutos por jogo e deve ampliar esse tempo, e no domingo talvez saia até jogando, porque o Carpini disse que ele teria espaço tranquilo no São Paulo, caso esteja bem fisicamente, tamanha a sua técnica, né? Então, vamos ver o que acontece aí. A Federação Paulista anunciou o VAR, né, do lance do Rafael, socando a bola e a cabeça do Murilo, e não me convenceu ainda de que tenha sido pênalti aquele lance. Eu vejo ali o toque na bola e também na cabeça do jogador ali simultaneamente. E o VAR só demonstrou que o juiz tinha convicção do que viu e foi ali levado ao erro, no meu ponto de vista, pela Daiane dos Santos Muniz, né? Daiane Muniz dos Santos, aliás, no VAR. E aí a federação disse que não vai mostrar os outros VARs, porque no caso do Luciano houve uma mudança. Não houve uma mudança de decisão, por isso não mostraria, e que não mostraria o VAR também do caso do Richard Rios sobre o Pablo Maia, porque não houve uma mudança de decisão. Aí, como foi vergonhosa a atitude do São Paulo, né, depois da partida, vergonhosa também a atitude da Federação Paulista, que encoberta essas questões do VAR, e isso causa prejuízo ao futebol, né? Deveria mostrar todos os VARs, porque ali ficaria claro se é ruim tecnicamente ou se é má fé por parte do VAR ou da arbitragem. E aí, nessas questões todas, o São Paulo vai ter aí, certamente denunciados Rafinha e o Wellington Rato, além do Caleri, pela confusão ali perto da porta da arbitragem. Foram colocados em súmula. O Caleri não foi colocado em súmula, mas tem as imagens. E os dirigentes do São Paulo, né? Júlio Casares, Carlos Belmonte e o Fernando Bracali. Todos serão denunciados aí pelo Ministério Público aí da área esportiva, ao STJD. E aí vejamos quais serão as decisões. Com isso, São Paulo pode ter prejuízo de jogadores nas fases decisivas do Campeonato Paulista.
Ok que a federação aí, que os tribunais tomem essa posição, mas eu queria saber, e eu queria que você comentasse aí também, se você está no vídeo, né? Qual será a punição ao Matheus Candançan e a Daiane Muniz dos Santos? Porque eles estragaram o clássico de domingo. Então, queria saber, vão tomar uma geladeira? Não apitam mais nesse Paulista? Seria um favor ao Campeonato Paulista se nem ela estivesse mais no VAR e nem ele apitasse mais até o fim do Campeonato Paulista. Seria um excelente exemplo, inclusive, para os outros árbitros, né? Terem mais atenção nas suas decisões e ver como é que se apita um jogo, porque a coisa anda feia aí com o VAR e com o apito no Campeonato Paulista, principalmente pro lado do São Paulo, hein? Como a coisa anda feia pro lado do São Paulo aí, da Portuguesa, né? Portuguesa também já tiveram 2 erros contra a Portuguesa, para mim, erros graves. E coincidentemente a Daiane estava envolvida, né? Naquele pênalti do Fagner também contra o Corinthians e Portuguesa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Deixe seu like aí, né? Seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. E se gostou demais da conta, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço.